Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O fim da escala 6x1 é um dos principais temas discutidos no Congresso, que deve ser votado ainda no primeiro semestre deste ano. Uma pesquisa avaliou que, se a mudança na jornada de trabalho for adotada sem uma transição, pode causar impactos na economia. A simulação, feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e assinada por economistas, avalia que o custo da proposta que acaba com a escala 6x1, sem adoção de ferramentas para atenuar o impacto da redução de jornada, pode ocasionar em queda de renda per capita das empresas, causando prejuízos econômicos. A pesquisa, baseada em dados do IBGE de 2024, que considera apenas a mão de obra como fator de produção e leva em conta os mercados formal e informal, levanta a possibilidade do fim da escala 6x1 e a implementação de jornada de trabalho de 36 horas semanais, de gerarem uma redução do PIB brasileiro de 6,2%, se forem adotadas de forma imediata, sem regras de transição ou instrumentos para diminuição do impacto no mercado de trabalho. Ainda segundo a pesquisa, a queda na geração de riqueza varia entre os segmentos da economia. Sem a previsão de ganhos de produtividade no período, os setores mais afetados com a mudança imediata seriam transportes, indústria extrativa, comércio e serviços. Atualmente, 3 PECs estão em debate no Congresso. A mais recente está na Câmara e implementa a jornada 4x3, sem transição, totalizando 36 horas por semana. Na Câmara, outra proposta já tramita desde 2019 e prevê a diminuição gradual da jornada atual de 44 horas semanais, num prazo de 10 anos até alcançar as 36 horas. E a proposta mais antiga é do Senado, que determina a redução imediata para 40 horas semanais, na escala 5x2, e nova queda escalonada em 4 anos até 36 horas semanais. E o salário de quem começou a trabalhar com carteira assinada em dezembro do ano passado atingiu o maior valor já registrado para o mês. O aumento aconteceu em um momento em que empresas têm dificuldade para contratar e manter funcionários, além do aumento do salário mínimo. O valor médio pago na contratação com carteira assinada no Brasil subiu acima da inflação. O movimento é generalizado, mas aparece com mais força em vagas de menor remuneração, que exigem presença física e pouca qualificação. São postos que vêm disputando trabalhadores com ocupações sem registro em carteira, mais flexíveis e com retorno financeiro imediato, como entregas e transporte por aplicativo. Hipermercados, que estão entre os maiores empregadores do país, elevaram o salário inicial no fim do ano. O mesmo aconteceu em bares e restaurantes, que também passaram a pagar mais para atrair funcionários. Na construção civil, o valor médio de contratação também aumentou. Os dados compararam cada mês com o mesmo período de anos. Especialistas avaliaram que a carteira assinada enfrenta hoje uma concorrência maior de vagas com horários flexíveis e possibilidade de ganhos mais rápidos, como serviços por aplicativo. Eles apontam ainda uma mudança de perfil entre os mais jovens, que chegam ao mercado com mais escolaridade e tendem a evitar trabalhos que exigem esforço físico intenso, como na construção ou no serviço doméstico. A dificuldade de contratação vem levando empresas do varejo a flexibilizarem a escala 6x1, entre outros incentivos, como forma de tentar reter funcionários. O movimento ocorre em meio a discussões sobre o fim do modelo no Brasil. O projeto sobre o tema é uma das prioridades do governo Lula no Congresso. Para os próximos meses, a expectativa é de que o mercado de trabalho continue crescendo, mas em ritmo mais moderado. E a alternativa de muitas empresas brasileiras para enxugar os gastos tem sido a eliminação de alguns cargos de trabalhadores, de preferência os que têm salários mais altos. Por isso, nos últimos 6 anos, mais de 300 mil gerentes e diretores voltaram para casa. O Brasil eliminou mais de 300 mil postos de gerência e diretoria dos últimos 6 anos, em um movimento que contrasta com a expansão do emprego formal no período. De 2020 para cá, foram fechadas 322 mil vagas de liderança, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em meio a um processo de reestruturação corporativa e busca por redução de custos nas empresas. Somente em 2025, o saldo para cargos de chefia foi negativo
negativo em 112 mil postos. O dado chama a atenção, porque no mesmo intervalo de 6 anos, o país registrou a criação de cerca de 9 milhões de empregos com carteira assinada, sendo 1,2 milhão apenas no último ano. O encolhimento das posições de comando indica uma mudança estrutural no perfil das contratações. Especialistas apontam que um dos principais fatores é a tendência de terceirização de atividades secundárias das empresas, com menos níveis hierárquicos e estruturas mais ágeis. Esse movimento, que já vinha sendo adotado antes da pandemia, ganhou força com o avanço da digitalização e a adoção de sistemas de gestão que permitem a supervisão de equipes maiores com menos intermediários. O fortalecimento do trabalho remoto e a modernização tecnológica também contribuíram para essa reorganização. Outro elemento que pesa na redução de cargos de liderança é o cenário macroeconômico. A manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado desde 2022, atualmente em 15% ao ano, encareceu o crédito e restringiu investimentos. Em ambientes de maior incerteza, empresas tendem a priorizar funções diretamente ligadas à operação, adiando ou eliminando posições estratégicas de maior custo. Além disso, multinacionais enfrentaram uma sequência de crises globais nos últimos anos, como a pandemia, a guerra na Ucrânia e tensões geopolíticas que afetaram cadeias produtivas. Apesar do corte nas vagas de gerência e diretoria, pesquisadores avaliam que não houve necessariamente exclusão definitiva desses profissionais do mercado, mas sim uma redistribuição, com muitos migrando para consultorias, empreendedorismo ou funções técnicas especializadas. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!